Olá pessoal, estamos aí de volta, professor Jamur Silveira do IPC Concursos e hoje nós vamos trabalhar com análise combinatória. O que vem a ser análise combinatória? Esse conteúdo tem caído muito nos últimos concursos, tanto no conteúdo programático de matemática pura, como no conteúdo programático de raciocínio lógico. Então assim, é um assunto que tem cada vez mais aparecendo em nossos concursos. A análise combinatória ela é utilizada principalmente quando nós trabalhamos com problemas ligados à contagem. Como assim contagem, professor? Bom, por exemplo, eu tenho 10 pessoas e eu quero verificar de quantas maneiras eu posso formar uma fila com essas 10 pessoas. Ou seja, eu vou formar uma fila, faço a primeira contagem, formo a segunda fila, passo uma pessoa para trás, outra para frente, eu vou alterando a posição dessas pessoas, automaticamente eu tenho uma fila diferenciada. Tendo uma fila diferenciada, é uma nova fila, uma nova contagem, e assim por diante. Um outro exemplo, eu tenho 20 alunos em sala de aula e eu quero escolher um grêmio estudantil, escolher os líderes da turma, escolher 4 alunos para ser os líderes da turma. Então, de quantas maneiras diferentes eu tenho de montar essa chapa, esse grupo de 4 pessoas tendo 20 alunos. Então, são problemas de contagem. Esse conteúdo, ele aparece muitas vezes simplesmente como análise combinatória, lá na aula no conteúdo programático de matemática pura, ou ele aparece junto com conteúdo de raciocínio lógico. Então, apareceu análise combinatória, são os problemas ligados à área de contagem. É um assunto, pelo menos pessoalmente, eu acho extremamente interessante, eu acho muito gostoso de se trabalhar este assunto e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês hoje e trabalharmos passo a passo como resolver esses problemas. Primeiro ponto. Antes de nós trabalharmos com análise combinatória, nós temos que saber o que é fatorial. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Por quê? Todas as fórmulas de análise combinatória, elas vão ser em cima de fatorial. Fatorial nada mais é do que uma sequência de multiplicação de números. Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro. Por exemplo, eu quero saber qual é o fatorial de 3. Eu represento o fatorial através desse ponto utilizado no português, certo? Fatorial de 3. Eu leio desta maneira, fatorial de 3. O que vem a ser o fatorial de 3? É a multiplicação daquele número por todos os seus antecessores. Como assim, Jamur? Vamos montar aqui. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a multiplicação daquele número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. Ok? Eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, fatorial de 3 é 6. Outro exemplo. Fatorial de 5. Só trabalho com fatoriais de números positivos, não trabalho com fatorial de números negativos, não existe. Fatorial de números positivos, então, fatorial de 5. Multiplicação do 5 por todos os seus antecessores. Então, vamos montar aqui. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando o fatorial é de um número pequeno, como nesses exemplos que nós estamos colocando no quadro, é fácil de se resolver. Eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Agora, imagine numa prova cair lá, por exemplo, o fatorial de 20. Aí eu teria que fazer a multiplicação de 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16 e assim por diante. Por isso que agora nós vamos mostrar para vocês como é que nós trabalhamos com a simplificação de fatorial, que é algo que nós vamos utilizar nas nossas fórmulas. Não adianta eu saber a fórmula, saber o que é o fatorial, mas não saber o que fazer a simplificação. Senão eu vou ter que fazer essas grandes contas, e aí fica bem complicado na hora da prova. Então vamos lá. Pegar o próprio fatorial de 5. Eu posso representar o fatorial de 5 da seguinte maneira. Fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes fatorial de 3. Eu posso ir até aqui, por exemplo. Esse fatorial de 5 que eu estou representando aqui, ele é exatamente o mesmo de cima.
Aqui eu parei como fatorial de 3. Mas o que era fatorial de 3? Não era 3 vezes 2 vezes 1? Então eu estou substituindo. 3 vezes 2 vezes 1. Mesma coisa. Não muda nada. Então, com o fatorial eu posso brincar. Eu venho multiplicando com os seus antecessores e eu posso ir até onde eu quero. E ali eu encerro com o fatorial, porque eu sei que aquela multiplicação ela continua até o final. Por que eu vou fazer isso? Porque vai aparecer na hora da prova, na hora dos nossos cálculos de análise combinatória, a simplificação, como eu falei antes. O que vem a ser a simplificação? Vamos colocar um exemplo aqui no quadro. Utilizando o fatorial de 5 e fatorial de 3. Eu quero fazer a divisão de fatorial de 5 por fatorial de 3. Bom, são números pequenos, posso fazer sem problema nenhum. Faria todo o fatorial de 5 em cima, daria 120, e todo o fatorial de 3 embaixo, que daria 6. Aí depois eu faço a divisão, sem problema nenhum. Mas eu posso fazer mais simples, eu posso simplificar isso. Como é que eu vou simplificar? O fatorial que aparece em cima da fração, eu vou fazer a decomposição dele, a multiplicação dele com seus antecessores, até chegar ao mesmo fatorial que aparece embaixo. Ao mesmo fatorial que aparece embaixo. Então, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial embaixo, 3 fatorial embaixo, quarto. Ficou 20. Olha que conta como ficou pequena. Em vez de eu fazer toda essa multiplicação em cima, dividir por toda essa multiplicação embaixo. Ah, Jamur, mas tranquilo, 5 e 3 fazer na hora da prova dá para fazer. Sim. Agora imaginem vocês fazendo uma divisão fatorial de 100 dividido por fatorial de 98. Imaginem fazendo essa multiplicação. Impossível. Não tem como fazer na hora da prova. Fazer lá 100 vezes 99, 98, 97, 96, assim por diante. Depois de multiplicar tudo isso, imaginem o tamanho do resultado. Eu vou dividir pela multiplicação de 98, por 97, 96 e assim por diante. Então, nesse caso, a simplificação é de extrema importância. Porque eu já elimino de cara 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Até o valor de baixo. 98 fatorial, quarto, só fica a multiplicação, 9.900. Simples, né? E isso facilita e muito na hora da prova. Outra situação que pode acontecer conforme a opção da análise combinatória que nós vamos escolher para resolver o problema. Embaixo pode aparecer mais de uma fatorial. Eu vou resolver da mesma maneira que eu simplifiquei aqui. Só que a parte de cima eu vou multiplicando até chegar ao maior número fatorial de baixo. Como assim, Jamur? Vamos colocar aqui um exemplo. Fatorial de 6 dividido por fatorial de 4 vezes fatorial de 3. Eu tenho 2 fatoriais embaixo. Então, nesse caso, eu vou fazer a minha multiplicação até chegar ao maior fatorial embaixo. Simplifico e aí depois eu faço a divisão daquilo que sobrou. Então vamos ver como é que ficaria. O maior de baixo é o 4, fatorial de 4. Então eu faria 6 vezes 5 vezes fatorial de 4. Para quê? Para que eu possa simplificar com esse fatorial de 4 aqui. Mas eu tenho mais um fatorial de 3. E esse eu faço normal. 3 vezes 2 vezes 1. Que é fatorial de 3. Nós vimos aqui no início. Então, agora eu faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, posso simplificar com esse. Essa resposta é 5. Ou eu faria a multiplicação normal. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 6, 5. Essa simplificação de fatorial é de extrema importância para nós. Então, eu não consigo resolver nenhum problema de contagem utilizando análise combinatória se, primeiro, eu não saiba o que é fatorial e, segundo, que eu não conheça a simplificação de fatorial, principalmente quando nós trabalharmos com números fatoriais muito altos. Ok?